falar então da cura do filho de uma viúva em Naim. Essa é a primeira ressurreição descrita, narrada nos evangelhos. Então a palavra vai trazer, a Bíblia traz 3 ressurreições que Jesus realizou no seu ministério. Tem 3 registros. Não quer dizer que ele não ressuscitou mais pessoas, pode ser que ele tenha ressuscitado mais pessoas durante o seu ministério, mas registradas são 3. E a primeira registrada é do filho da viúva de Naim. Então vamos ler Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus faz um milagre durante um funeral, durante uma caminhada fúnebre, Após o velório, estavam levando o corpo para ser enterrado. E era algo que movimentava toda a cidade. A cidade de Naim, na verdade, era uma aldeia. Então veja aí no mapa, nós vemos algumas cidades da Galileia, mas na verdade elas eram do tamanho de aldeias. Elas não eram cidades cosmopolitas, enormes. Não, eram pequenos vilarejos, aldeias, e que tinham sim um público, tinham pessoas que viviam ali, mas eram poucas pessoas. Então, não é raro você ver aí numa questão de um funeral, muitas pessoas participarem porque elas se conheciam. Então é um comportamento que às vezes a gente tem numa rua, numa vila, todo mundo se conhece, todo mundo convive junto, ainda mais naquela época, que era muito diferente de hoje. Hoje você tem internet, você tem televisão, você tem tantas fontes de entretenimento que você não depende tanto de convívio social. Mas naquela época, o convívio social era muito forte, muito intenso, muito pessoal. Então as pessoas conheciam muito. Então um funeral poderia ter 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, não era algo raro. Então Jesus chegar na cidade e ver essa procissão com muitas e muitas pessoas, era algo muito comum para ele, porque ele deve ter visto isso em Nazaré, em Cafarnaum, nesses vilarejos onde as pessoas, é claro, também morriam. Agora, a trágica morte, a pessoa que estava ali naquele esquife, naquele caixão, era um jovem filho de uma viúva, o filho único de uma viúva. Então vai ter um contexto social trágico mesmo, terrível, um negócio muito triste. Por quê? Porque a viúva, ela agora dependeria da caridade pública. Dificilmente ela iria conseguir trabalhar, até porque o costume era que os homens trabalhassem. As mulheres normalmente eram donas de casa. Então ela era viúva, tinha marido. Ela perdeu o filho, que seria a única fonte de renda para casa, porque o trabalho do filho trazia o sustento para casa. Então era um cenário triste. Dificilmente alguém casava naquela época com viúvas. Então aquela mulher estava em uma situação terrível no seu contexto familiar e também econômico. Jesus chega na hora certa. Como assim? Jesus devia ter chegado antes. Jesus poderia ter curado esse rapaz, mas ninguém pediu. Ninguém falou acerca, e também não sabe se foi uma tragédia, foi um assassinato, foi um acidente. Não se fala se ele estava doente ou não. Fala simplesmente que ele estava morto. Então não deu tempo, ou ninguém veio buscar Jesus para realizar um milagre. Agora, o milagre será um milagre muito marcante para a sociedade da Galileia. O milagre da ressurreição. Era algo para a época impossível, ninguém mais realizava milagres, curas. Tinham alguns exorcistas na época. Agora, ressuscitar mortos, 700, quase 800 anos
que não ouviam relatos sobre ressurreição de mortos. Quem foram os últimos a realizar a ressurreição? Elias e Eliseu. Foram os dois últimos. Durante um período em Israel em que o reino estava dividido em reino de Israel, que eram as 10 tribos do norte, e reino do sul, que eram 2 tribos, principalmente a tribo de Judá, chamado Reino de Judá. Elias e Eliseu vão agir ministerialmente no momento de grande idolatria, de grande destruição moral e religiosa em Israel, o domínio de Jezabel, a família de Jezabel e Acabe. E eles vão realizar a ressurreição. Então Elias, ele realiza o milagre da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, e Eliseu realiza também o milagre da ressurreição do filho da sunamita. Eliseu realizou ainda mais uma ressurreição, mas inconsciente, porque ele estava numa cova enterrado, já com seus ossos, jogaram um homem morto, um soldado morto dentro dessa cova, e o soldado reviveu, até cumprindo uma palavra profética, que Eliseu realizaria o dobro de obras de Elias. Pois bem, muito interessante. Depois, passam-se 700, quase 800 anos, sem milagres, sem grandes sinais, principalmente ressurreição. Então Jesus vai quebrar esse silêncio de milagres, realizando a ressurreição deste jovem, também filho de uma viúva. E ainda essa unção de Jesus vai ser derramada sobre os seus apóstolos. Preste muita atenção. Jesus realizou 3 ressurreições registradas. São elas a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de seu amigo de Betânia, chamado Lázaro. Os discípulos presenciaram e entenderam que aquele milagre era possível. E eles vão realizar também no nome de Jesus durante o crescimento da igreja, do exercício ministerial, do exercício do apostolado deles. Por exemplo, em Atos 9, o apóstolo Pedro vai ressuscitar Dorcas, que era uma mulher muito importante para a igreja na cidade de Jope. É algo incrível que Pedro vai realizar. E depois o apóstolo Paulo, é outro registro de ressurreição, em que um jovem estava assistindo o seu culto, chamado Eutico. Ele estava assistindo, estava muito cansado, estava pendurado numa janela, acabou dormindo, caiu da janela e morreu. Paulo, ali com muita fé, falou, ele não morreu, ele está dormindo. E aquele jovem ressuscitou. Então, é possível acontecer ressurreição hoje? Possível é. É claro que tudo depende da fé e dos propósitos de Deus. Todo milagre de Jesus, principalmente os registrados, vem com um propósito, com uma lição a ser ensinada. Nós vemos aí pessoas que realmente voltaram da morte, pessoas que estavam sentenciadas de nunca mais voltarem à vida, ou de ter uma vida normal, mas viveram um grande milagre. Deus fez o impossível, e você vai viver também causas impossíveis em nome de Jesus. Bom, continuando o nosso estudo, já entendemos que Jesus realizou algo extraordinário, algo que há muito tempo não acontecia, que era a ressurreição. Mas também precisamos entender o contexto, qual é a lição que Jesus queria dar a todos ali realizando a ressurreição. Não apenas falar que ele tinha o poder de Elias e de Eliseu. Então Jesus, ele vai violar primeiramente uma lei. Não poderia parar o funeral. Era algo que era a prática da época. Era algo completamente proibido. Jesus para o funeral e fala para aquela mulher, não chores. As pessoas choram quando alguém morre. Aliás, Jesus sempre chega no momento de choro. Quando ele chegou ali, a viúva estava chorando desesperadamente. E normalmente, as mulheres, a mãe, ia à frente do caixão. Por isso que foi a primeira pessoa que Jesus viu e conversou. Então ela estava chorando. Jesus chega na casa de Jairo, estava todo mundo desesperado porque a filha tinha morrido. Da mesma forma, quando ele chega para ressuscitar Lázaro, todo mundo chora, inclusive Jesus chorou também. Mas chegou a hora do choro cessar. Porque o choro, ele tira força.
O choro tira a perspectiva de futuro, porque a pessoa está presa ao passado. Jesus veio acabar com o choro. Jesus veio trazer essa superação à tua vida. Todos nós temos perdas, todos nós nos entristecemos, e o que fica é a saudade. Mas Jesus, com seu amor, ele vem preencher esse vazio, vem preencher a falta que nos faz uma pessoa querida, ou algo que teve e que se perdeu. Então chegou a hora de Jesus entrar no teu coração e preencher este profundo vazio. Então nós vemos aqui Jesus falando, pare de chorar. Não é mais tempo de você chorar. Você já chorou o suficiente. Agora você vai viver um grande milagre. O mais estarrecedor dessa história é como Jesus realizou este milagre. Porque além de violar a lei de parar um funeral, Jesus também viola a lei de Moisés que não poderia tocar em um morto. Porque tocar em um morto fazia com que a pessoa ficasse impura por mais de uma semana. E ela teria que passar por um ritual para acabar com aquela impureza. Como é que Jesus ressuscitou? Tocando naquele morto. Então imagine o choque das pessoas em Jesus parando o funeral, ele olhando para aquele corpo em cima daquele caixão, e ele tocou. Todo mundo falou, meu Deus do céu, o cara tocou, não pode, é proibido. Mas na verdade, Jesus tocou porque ele não estava quebrando a lei de Moisés. Ele estava tocando alguém que não estava mais morto, alguém que estava recebendo vida, alguém que estava ressuscitando. Então Jesus vem quebrar estes paradigmas e exageros da lei. Ele vem falar o quê? Agora não existe mais impureza, porque eu estou me sacrificando suficientemente por todos os pecados de vocês. Não precisa mais do sacrifício de animais, de bodes, de novilhos, derramamento de sangue e tantas outras coisas que são rudimentares da lei de Moisés. Agora eu estou trazendo para vocês vida e vida com abundância. Então Jesus tocou aquele morto e aquele morto voltou à vida. Então, além de ter a oportunidade de continuar a viver terrenamente, é claro, né? Aquele rapaz, nós vemos também o quê? Que uma família foi restaurada. A vida daquela viúva foi completamente restaurada em todas as áreas. Porque sem aquele rapaz, ela teria realmente uma vida muito difícil. O nosso Deus é o Deus da família. Jesus vem realizar grandes milagres em famílias. Nós vamos continuar agora a aula falando o que vai acontecer na sequência, porque Jesus vai expulsar demônios e vai criar mais uma vez polêmica com os religiosos da época. Vamos ler então Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 22 a 28. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus vai realizar milagres. E é claro que a forma como o milagre acontece e também o impacto que tem na sociedade vai criar grandes embates com os religiosos da época. Eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Eles não queriam aceitar que Jesus era o filho de Davi. Quando você vê esse termo na palavra de Deus, filho de Davi, para os judeus é a referência ao Messias. Era o cumprimento da palavra profética, que o Messias pertence à linhagem de Davi. Então eles falam, será que é o filho de Davi? Por quê? Olha o milagre que ele realizou. Ele expulsou um demônio de uma pessoa que não podia falar e nem enxergar.
Então era uma pessoa cega e muda, e que estava atormentada por demônios há muito tempo. As pessoas ficaram chocadas. No mínimo era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que sofria muito. E de repente, com uma palavra, Jesus transformou a história dessa pessoa, expulsando um demônio que agia como um espírito de enfermidade e que trouxe agora essa pessoa à condição de ver e de falar. Impressionante. Mas, agora, os fariseus e os religiosos estavam em uma sinuca. Eles estavam em uma condição muito difícil diante do povo. Ou eles aceitavam o que o povo estava falando, Jesus é o Messias, ou então eles iriam falar que Jesus pertencia ao diabo, que Jesus era o maioral dos demônios. Por isso, eles usam essa figura chamada Baal-zebub, ou Beuzebu. Baal-zebub significa o senhor da casa ou o senhor das moscas. E para a cultura judaica, era tido como o maioral dos demônios. Na verdade, Baal-zebub era uma entidade da cidade de Ecrom, na região da Filistia, aonde hoje é a faixa de Gaza. Lembra dos filisteus? Eles eram grandes inimigos de Israel. Falando ainda sobre Davi, era uma coisa natural que Jesus realizasse sinais como todos os profetas e até mesmo como Davi. Davi, ele tem um relato, aliás, um dos únicos relatos do Antigo Testamento que fala sobre exorcismo, se não o único, porque Davi, ele dedilhava a harpa e o demônio saía da vida de Saul. Saul estava atormentado por demônios. Confira isso lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Então nós vemos aí aquela unção que estava sobre Davi também se manifestando em Jesus. Jesus repreendendo demônios. Os fariseus, é claro, eles não iriam aceitar isso. Eles não queriam admitir que Jesus, ele era o filho de Davi. Eles não queriam admitir que Jesus era o Salvador, o Messias. Então veja que Jesus, ele vai responder a eles por causa dessa blasfêmia, desta acusação, lembrando que blasfêmia era um pecado que levava à pena de morte, e eles estavam naquele momento falando contra o Filho de Deus, que era Deus também, fazia parte da Trindade, acusando Jesus de ser um demônio, ou de ser o maioral dos demônios. Pois é, algo absurdo. Mas Jesus, ele, através de uma parábola, ele vai dar uma bela de uma lição a eles. Ele vai falar assim: como é que eu posso realizar milagres em nome de demônios? Porque a casa dividida, ela não prospera. Então como é que pode o maioral impedir dos menores fazer a obra que ele deseja? É meio estranho. Agora, há uma frase pontual aqui, muito provocativa por parte do Senhor, que ele fala assim: e se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então ele fala assim: bom, se eu estou expulsando em nome de Beuzebu, e os filhos de vocês estão expulsando em nome de quem? É claro, na época eles poderiam responder: em nome de Deus, porque você é de Beuzebu. Só que ele era o Filho de Deus. Então Jesus estava falando o quê? Para aqueles que entendiam que era Jesus. Vocês sabem que eu sou da parte de Deus, que eu sou Deus, que eu sou Filho de Deus e que eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. Então, se eu estou expulsando em nome de Deus, eles estão expulsando em nome de quem? Eles estão fazendo a obra através de quem? Através de qual fonte de poder? Então, Jesus vai criar esses embates religiosos para também revelar a sua natureza e a natureza dos religiosos da época. Vamos entender mais detalhes ainda sobre este assunto? Vamos continuar a ler Mateus capítulo 12, versículo 29 em diante. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 29 a 32. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens.
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus entra então na parte polêmica em falar que eles estavam pecando contra Deus. Eles estavam cometendo o pecado de blasfêmia, que era o digno da morte. Na verdade, naquele momento eles achavam que não, mas futuramente eles iam blasfemar contra o Espírito Santo. Eles iriam negar a Jesus. Então, o negar a Jesus é uma blasfêmia. Atribuir coisas de Deus a demônios é uma blasfêmia. Negar que aquilo é de Deus e falar que é do diabo, isso também é uma blasfêmia. Então, o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, blasfemar, falar contra nada mais é do que rejeitar o Espírito Santo, rejeitar após Jesus ter completado a sua obra. Jesus ressuscitou, Jesus então habilita a nós todos termos o Espírito Santo. E muitos desses religiosos vão negar, além de levar Jesus ao madeiro, além de provocar a morte de Jesus, depois da ressurreição, vão criar a polêmica em todo Israel, falando, não, Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado pelos apóstolos. Então, eles queriam atribuir o quê? Que Jesus, ele não era o verdadeiro Messias. E se eles negam a Jesus, então eles estão também negando ao Espírito Santo. Vamos dar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele também blasfemava, ele também negava, mas ele encontrou o caminho de salvação. Então ele foi perdoado? Mas aqui Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas qual o pecado do Espírito Santo? O que é esse tal de pecado do Espírito contra o Espírito Santo? É a rejeição do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele pecou muitas vezes contra o Espírito Santo, mas na sua ignorância. Quando ele se converteu, quando ele aceitou a pregação, então ele entrega a vida para Jesus e os pecados são perdoados. Então ele não vive na iniquidade, no processo contínuo do pecado contra o Espírito Santo, que é negar a Jesus como Filho de Deus e assim não receber o Espírito Santo em sua vida. Então os fariseus ouviram a palavra, a pregação do Evangelho era corrente em toda Jerusalém, Judeia e até os confins da terra, mas eles taparam seus ouvidos e rejeitaram Jesus e, é claro, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, eles não encontraram o perdão, encontraram a morte eterna. Era mais importante para eles defender a sua posição religiosa e social do que ter a vida eterna. Não é muito diferente do que a gente vê aí fora, em que as pessoas estão mais preocupadas com o seu título, com o seu dinheiro, com tudo que tem, até com a sua religião ou com a ideologia que defende, do que pensar no que acontecerá após a sua morte física. Você que está em casa, você já entregou a sua vida para Jesus? Será que não chegou o momento de você pensar sobre este assunto? Ou você vai morrer e simplesmente tudo acabou? Será que é isso que muitos ateus que acreditam seja real? Pois é, eu duvido. Eu duvido, com toda a complexidade da natureza humana, que simplesmente a nossa vida acabe em 70, 80, 90 anos. Então chegou a hora de você encontrar a vida eterna através de Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Jesus, ele tinha autoridade para repreender demônios. Por que, bispo? Porque ele já tinha vencido Lúcifer, o próprio Satanás no deserto. 3 vezes tentado, 3 vezes respondeu com a palavra, 3 vezes Satanás saiu envergonhado. É a marca da ressurreição. E você tem essa marca na tua vida. Porque ao receber Jesus, você está cheio do Espírito Santo para, em nome dele, repreender todos os demônios. Só o Espírito Santo pode convencer o homem a entregar a sua vida para Jesus e ter uma vida santa. Quer entender melhor isso? Vamos ler João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16, versículos 7 a 11.
Mas eu vos digo a verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, negar a Jesus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, impede o quê? Da pessoa ela ter esse entendimento, ela ser convencida do que é a vida eterna. Então, ela pode até se relacionar com um Jesus, com o Espírito Santo religioso. As pessoas usam o nome de Jesus para muitas coisas aí fora, para defender ideologias, religiões, mas não é nada disso a verdade. A verdade é que somente o Espírito Santo na vida da pessoa pode convencê-la do juízo, daquilo que é a prática do pecado e de sua justiça. Coisa que os fariseus e os religiosos não estavam dispostos a receber. E veja como Jesus vai ser pesado no falar para repreendê-los. Vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A boca fala do que está cheio o coração. Então, no coração deles havia morte, havia religiosidade. E aquilo que eles falavam era fruto do que estava no interior. Eles não tinham a vida e a vida com abundância. Eles não estavam cheios do Espírito Santo. Eles não tinham poder para ressuscitar mortos. Eles não tinham poder para curar enfermos. Eles não tinham o poder para expulsar demônios. E só pode ter isso aquele que está cheio do Espírito Santo, como Jesus, o primeiro apóstolo. Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a primeira ressurreição realizada por Jesus e registrada no Evangelho de Lucas. O filho de uma viúva em Naim. Jesus rompe com as doutrinas das leis mosaicas sobre tocar em mortos gerando impureza. Ao tocar, houve ressurreição. Ou seja, o menino deixou de ser morto. Logo não existe mais impureza. Logo depois, Jesus expulsa demônio de um cego e mudo. Os fariseus acusaram Jesus de fazer obra em nome de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus respondeu à altura e agressivamente. Que iriam ao inferno por rejeitarem o Espírito Santo. Seriam condenados por suas palavras sem frutos e por acusações injustas. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.